que é quase como um túnel do tempo, né? O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso nessa sexta-feira por uma decisão do STF, né? Ele foi apontado como culpado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Apesar de eu falar de túnel do tempo, essas condenações são a respeito de crimes cometidos recentemente, não pelos absurdos que ele fez nos anos 90, né? Mas trouxe à tona de volta esse personagem. E a pergunta é: qual leitura vocês fazem dessa notícia? Será, Carolina, Júlia e Hugo, que teremos 2 ex-presidentes presos pelo Xandão esse ano? Quem começa respondendo é a Carolina Freitas. Espero profundamente que sim, que sejam 2. Bom, essa notícia do Collor, né, enfim, que acontece muito tarde, ela é um pouco, do ponto de vista da conjuntura política, assim, meio intrusa, né, meio extemporânea, assim, no sentido de que já era uma decisão tomada pelo judiciário de prendê-lo. O que está em discussão é a apropriação corrupta do Collor de cerca de 20 milhões de reais pelo seu tráfico de influência em contratos envolvendo empresas de engenharia e em distribuição de combustíveis. O que eu acho que chama atenção nessa história toda é que é como ele se tornou, a partir desse episódio, também um símbolo irônico, né? Se a gente for pensar a trajetória desse personagem da direita brasileira, né? Em 89, ele é eleito como caçador de marajás, todo mundo lembra, ou quem não viveu essa época depois aprendeu isso, né? Como aquele se cacifou como candidato, como aquele que ia combater a corrupção, as relações promíscuas permitidas pela estrutura do Estado, né? E com isso ele se viabilizou como o representante das origens desse discurso anticorrupção, que era um discurso, sobretudo, antipolítica, e que foi se desenvolvendo. A própria Lava Jato talvez a versão mais acabada desse movimento anticorrupção, né, o sentido histórico dos movimentos anticorrupção na história moderna no Brasil. O que chama atenção também é que não apenas era uma discursividade vazia, etc., mas já naquela época, com o escândalo do Fiat Elba, o PC Farias, enfim, tudo que ensejou e culminou no impeachment do Collor na época. Mas o que chama também atenção e assusta é o fato desse cara ter mantido o seu poder de influência depois de um processo significativo como esse, né, intenso como esse, que é o impeachment, e o cara, como senador, ter continuado ali nas tramas do poder de uma maneira tão introjetada e natural e né, com um trânsito tão livre para fazê-lo. Né? Eu acho que o que chama atenção é isso. É claro que a extrema-direita também se utilizou desse episódio da prisão do Collor para dizer: olha como o STF e o Alexandre de Moraes é uma pessoa malvada que prende um idoso doente e não sei o quê. Quer dizer, colocando de novo a gente numa posição de falar: não, o STF não é isso, não é aquilo. Uma posição defensiva sobre o STF. Mas também é importante dizer que, além da prisão do Collor, além do indiciamento formal do segundo grupo aí da divisão de trabalho do golpe, o STF, por sua vez, também chamou atenção essa semana em função da decisão em relação à pejotização do trabalho. Né? Então, ainda que a gente tenha que defender desse diversionismo da extrema-direita, o STF, em relação a essas pautas políticas, o STF também precisa ser criticado essa semana em função da sua cruzada antitrabalhista, que ganhou mais capítulos recentes, né, em função dessas decisões sobre contratação via pessoa jurídica, como se dependesse só da decisão e escolha do trabalhador ser contratado dessa forma. Eu sei que não tem a ver com o tema, mas é importante chamar atenção porque o caso do Collor acaba puxando de novo o fio da meada do STF nas discussões políticas mais atuais dessa semana.
Obrigado, Carolina Freitas, que evocou do passado o nome de Paulo César Farias. PC Farias, para quem é sub-40 ou sub-30, né, não lembra ou não viveu essa época, o PC Farias, ele era uma espécie de Gustavo Bebiano dos anos 90. Inclusive, né, há quem diga que tiveram finais suspeitamente parecidos. Enfim, passando a palavra para a Júlia Almeida. Eu acho que numa conjuntura tão quente, né, eu concordo com a Carol, que parece algo meio extemporâneo, assim, né, meio fora da localização das principais disputas da atualidade, né, dentro do Brasil, mas certamente eu acho que tem esse simbolismo também, né, de que desse velho, né, no sentido desse processo de como é a política real dessa direita fisiológica, né, e que tenta aparelhar o Estado brasileiro para os seus interesses, né, privatizando o Estado brasileiro, né, em relação ao centro também da disputa geral da sociedade. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, né, que objetivamente é representativo também de como as elites lidam com o Estado no Brasil. Né, porque existe, e eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente debater a extrema-direita hoje, uma disputa sobre os recursos do Estado. Né? O neoliberalismo, que é algo fundamental para o avanço, né, efetivo dessa extrema-direita, ele veio dentro de um projeto de desmonte de um Estado, né, com direitos sociais, de um Estado que tenha regimes de políticas de solidariedade, como é o caso da Previdência Social, né, como é o caso da Seguridade Social no geral, assistência social, né, e etc., e precarizando o trabalho e a vida das pessoas, né, reduzindo a sua renda. E eu estou dizendo isso porque eu acho que é muito significativo que, em especial, né, quando a gente fala que a rearticulação de uma extrema-direita está muito ligada ao pós da crise de 2008 no mundo, né, e que no Brasil vai ter um pouco mais de tempo para chegar, é que significa dizer que, não satisfeita com expropriar, né, dessa forma a vida dos trabalhadores, o parco recurso do Estado destinado à Seguridade Social também não podia ser mais admitido em qualquer nível. Né? E aí a gente vê todo um processo de disputa sobre cada centavo do Estado brasileiro. Né? Porque o que as elites querem é que essa gama, esse dinheiro, e a gente vê isso na disputa do Congresso, pelas emendas, né? E pelo aparelhamento, né, das principais empresas, etc. Né? A gente teve aí o problema do INSS também essa semana. Né? E isso não está descaracterizado do que é esse processo de privatização do Estado brasileiro, que é contra isso também, né, que a gente precisa entrar em disputa. E a lógica do Collor, né, e dentro dessa perspectiva da política e das elites, né, da direita, é exatamente esse tipo de apropriação. Né? E que também significa uma coisa que eu acho que é fundamental e que a gente precisa pensar na política, que é a capacidade da reinvenção. Eu acho que isso é impressionante, seja pela perspectiva da memória, seja pela perspectiva da dinâmica geral do que a gente acredita na política. Né? Porque se você pensar no Collor, é isso, ele foi impeachmentado, ficou inelegível por 8 anos e depois consegue voltar a se eleger senador. Pelos problemas, né? Obviamente, da lógica da política local e etc. Mas, sobretudo, também por essa capacidade de reinvenção. Se você pega o Lula, inelegível em 2018, eleito candidato em 2022. Né? E aí, hoje, com toda o renascer, né, do prestígio, mesmo com uma baixa popularidade agora, mas no sentido da sua moral, né, da ideia de que os processos foram perseguição política e etc., a disputa de narrativa. E eu acho que, né, o Bolsonaro, com o tema da anistia, com o tema anterior, estava exatamente tentando fazer isso. Né? Então, eu acho que é um exemplo vivo, né, de que a política ela é capaz de fazer essas transformações e essas reinvenções. Né? E é tempo da gente, pela esquerda, conseguir construir uma reinvenção ao nosso favor. Né? Eu acho que a mudança e a possibilidade de alterar as narrativas, a extrema-direita, inclusive, no último período, tem dado para a gente de lavada a possibilidade de fazer isso. Né? E eu acho que a gente precisa construir isso numa positiva, né? No sentido do que tem de bom no fato de que a política pode ser sempre reinventada. Obrigado, Júlia. Hugo Albuquerque, como você vê aí a prisão do Collor? Olha,
para ser breve aqui, com alguma satisfação, né? Mas com certo pesar, porque isso deveria ter acontecido muito antes, né? E, de novo, Collor aprontou recentemente, por isso ele foi condenado, porque ele passou impune por tudo aquilo que ele aprontou no começo da década de 90. Então, essa é a grande questão dramática que envolve o Collor. O Collor voltou, o Collor foi readmitido no sistema político, ele era um pária na década de 90, tinha perdido os direitos políticos, não sofreu condenação judicial, reaparece, se torna senador e é envolvido num grande esquema de corrupção e também foi um colaborador do bolsonarismo, que também não é nada suspeito. Essa coisa do PC é engraçado, né, Vitor? Porque a geração da gente que está aí um pouquinho mais de 30 também lembra quando a gente era criança, porque teve aquela fuga espetacular do PC Farias para o mundo árabe, e ele até se disfarçou de saudita, aquela coisa. Então foi uma coisa meio espetacular, meio tragicômica. Eu era criança, eu desenhava, e eu achava aquela história da busca pelo PC Farias uma coisa fantástica, assim, o PC Farias um grande vilão, e eu acho que a comparação com o Bibiano eu nunca tinha visto antes, mas é correta, né? Duas figuras que morreram de uma forma muito estranha. O Collor, no entanto, é uma figura que vem de uma certa forma de uma suboligarquia brasileira, né? Descendente de militares, ex-senador, gente da grana, oligarquia rural. Não deixa de ser diferente do Fernando Henrique, mas o Bolsonaro em si é um sujeito que tem origens populares também, né? De uma classe média, de uma pobreza rural, depois uma classe meio remediada do campo aqui em São Paulo, que vai para o Rio, que está envolvido com o exército, mas por baixo. Isso que é curioso, né? Essa personagem do Bolsonaro. O Collor impressiona a condenação porque ele teve de aprontar muito para chegar até aí, né? É isso. E, de novo, eu acho que o outro paralelo que a gente pode fazer é um sujeito que chegou até aí porque deixaram corressor. E eu acredito que o STF agir em relação ao Bolsonaro como agiu, mandá-lo, ele está numa penitenciária agora, é um jeito de fazer uma justiça, se mostrar republicano, né? Porque como é que poderiam colocar o Bolsonaro na cadeia se o Collor não foi? Né? Então, é isso. Obrigado, Hugo. Né? Para terminar o assunto Collor, o nosso produtor Zé Igor foi buscar uma foto do PC Farias para presentear vocês que são aí millennials e não conhecem aí. Se puder soltar a foto, pode soltar aí, Zé Igor. A foto do PC Farias, inclusive tem aqui o Luiz do nosso chat dizendo ele parece o Seu Barriga. E parece mesmo, olha lá. Mais careca, né? O Seu Barriga tinha um pouco mais de cabelo no seriado do Chaves do que o PC Farias, né? Tinha o bigode ali mais cheio, né? O PC Farias tem um bigode mais cheio que o do Seu Barriga, né? Mas são figuras ali da mesma época, um pouco menos na mesma época não, né? O PC Farias dos anos 90, o Seu Barriga te acompanhou nos anos 80 e nos anos 90, mas os episódios foram ao ar originalmente no México